Querido, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Lá no Novo Testamento, enquanto você acha, quero só lembrar os irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja, 31 anos de existência dessa igreja, amém, irmãos? Organizada. Nós vamos fazer aqui um grande almoço para toda a igreja, então toda a igreja está convidada. O nosso culto vai ser a partir das 9h30 da manhã, no domingo. Nós vamos ter um culto de ação de graças aqui, e depois um almoço, né? Quero convidar vocês a trazerem pratos e talheres, né? E nós vamos estar organizando aí, a igreja vai estar organizando o almoço no dia 14, que é o próximo domingo. E à noite teremos o culto normal, o culto de celebração, vamos estar também festejando, celebrando. No domingo à noite também, irmãos, após o culto, eu quero convocar todos os irmãos que são membros, todos aqueles que são batizados, que nós vamos ter a nossa assembleia administrativa para prestação de contas e eleição da nova diretoria para o ano de 2026. Então, você que é membro, depois do culto, permaneça um pouco, é rápido, né, para que a gente possa fazer a prestação de contas e também aí termos a eleição da nova diretoria. Amém? No dia 18, vai ter o culto lá na casa da irmã Cida, né, do irmão Edilto, também toda a igreja está convidada, né, para estar lá na casa da irmã Cida, celebrando o Senhor. Vai ser um culto de ação de graças, no dia 18, amém? A partir das 19h30. No dia 23 e no dia 30 não vai ter a terça-fé, que vai ser a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Vai ter o culto da virada, aí, no dia 31, irmãos. E nós estamos pensando fazer como fez no ano passado, fazer um coquetel. Então nós queremos convidar você, que quiser trazer algum salgado, um bolo, uma sobremesa, por dia nós também vamos organizar alguma coisa e depois da passagem do ano nós vamos ter aí o nosso coquetel no dia 31. Tá joia? Então isso aí é os avisos. O bazar, né? Vai ter o bazar também na próxima sexta-feira. O bazar, irmãos, nós não vendemos as roupas, nós doamos as roupas, né? Então a gente junta aqui as roupas que são doações dos irmãos, fazemos uma triagem e disponibilizamos para as pessoas que participam do bazar. Elas recebem um voucher, né? Falar bonito, um voucher, e elas possam pegar algumas peças e depois que elas peguem, todo mundo pega, fica livre para quem puder precisar levar, pode levar sem nenhum custo, né? Como igreja, nós não acreditamos, irmãos, em vender nada, a gente doa, né? E a igreja é mantida com os dízimos e ofertas dos irmãos, amém? Então, queridos, dado aí os avisos, vamos lá para a palavra. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordena é isso, que vocês amem uns aos outros. Pai querido, amado Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, Pai. Reconhecemos a nossa completa dependência de Ti, Senhor. E cremos que há algo do Senhor para ser repartido conosco nesta noite. Pai, usa a minha vida e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos aí numa série de mensagens que tem o tema Enraizados, e hoje eu quero compartilhar com você a última mensagem dessa série. Então, nós temos falado aqui, irmão, nesses dias, que Deus nos chamou para viver uma vida enraizada nele, ou seja, uma vida estável, sustentada, uma vida, querido, equilibrada e frutífera nele. E nós falamos que o fruto tem a ver com o nosso legado, tem a ver com a significância da nossa vida, tem a ver com o nível de transformação que Deus está operando em nós e como essa transformação toca a vida das outras pessoas, como essa transformação abençoa a vida dessas pessoas. Na primeira mensagem, nós falamos aí sobre a questão das raízes, né? Sobre a importância das raízes. E antes de Deus nos fazer crescer por fora, Ele primeiro precisa fazer nos crescer por dentro. Então Deus trabalha o nosso sistema de raízes. E qual é o nosso sistema de raízes? É o nosso coração. Por isso nós precisamos avaliar que tipo de coração nós estamos oferecendo ao Senhor, que tipo de coração o Senhor tem encontrado em nós. Será que é um coração endurecido? Será que é um coração superficial? Será que é um coração distraído? Ou será que é um coração fértil, onde a palavra dele germina e traz vida sobre nós? Na segunda mensagem nós falamos sobre a importância do solo, como o solo ele influencia tanto a saúde das raízes como a qualidade dos frutos. E aí nós vimos que para que eu e você venhamos a ter uma vida enraizada em Deus, nós precisamos trabalhar e fixar as nossas raízes em 3 solos, não é? Aí falamos sobre o solo da intimidade com Deus, falamos aí sobre o solo do serviço, do servir, e falamos sobre o solo da comunidade, da vida em comunidade, porque quando nossas raízes estão fixadas nesses solos, dele nós extraímos o nutriente e crescemos saudáveis e produzimos frutos que venham a permanecer. Hoje, querido, na última palavra desta série, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante nessa questão de sermos enraizados. Eu quero falar com você sobre o processo da poda. Não está funcionando, não. Funciona? Clique. Aí. Eu quero falar com você hoje, irmão, sobre o processo da poda, não é? O processo da poda, ele é um processo fundamental, tanto para que nós venhamos estar enraizados em Deus, como para que eu e você venhamos o quê? A produzir frutos e frutos que permanecem.
É interessante que esta passagem que nós lemos nessa noite, ela é uma passagem muito conhecida. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Logo após a ceia, Jesus então sai com os seus discípulos em direção ao Monte das Oliveiras, e ali, enquanto ele faz esse trajeto, enquanto ele percorre esse percurso, ele começa a instruir os seus discípulos sobre as últimas lições que ele quer transmitir. Então Jesus, ele usa algo que era comum do cotidiano das pessoas para explicar a eles lições espirituais muito profundas. E a lição que Jesus quer explicar aqui, com essa metáfora da poda, da videira, é que Deus nos chamou para que eu e você, para como discípulos de Jesus, eu e você venhamos a dar frutos. Clique. Então veja bem, o propósito da sua vida é dar frutos. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender uma coisa: Jesus salvou você, Jesus libertou você, Jesus transformou você para que você venha dar os frutos do Evangelho na sua vida, meu amado. Para que eu e você venhamos ser pessoas frutíferas. É para isso, Deus não chamou você, Deus não salvou você para que você fique estagnado na igreja, para que você sente na cadeira e agora espere Jesus voltar. Não, Ele chamou eu e você para que nós venhamos a dar frutos. E há dois tipos de frutos que Deus espera da nossa vida, que Jesus espera de mim e de você. O primeiro é o fruto do seu caráter, é o fruto do Espírito Santo, que é descrito para mim, para você, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Então Jesus espera esse fruto de caráter em nós. Mas não é só esse fruto, irmãos. Jesus também espera que eu e você venhamos a reproduzir outros, que eu e você venhamos a reproduzir, a compartilhar a vida de Jesus com outros, e que outros também venham a crer em Jesus por meio de você. Veja bem, e preste atenção nisso, o seu chamado na igreja não é, querido, para servir no estacionamento. O seu chamado principal na igreja não é para servir com as crianças. O seu chamado principal na igreja não é para cantar no louvor, não é para tocar no louvor, não é para pregar a mensagem. O seu chamado principal como igreja é para ganhar vidas para o Senhor Jesus, irmãos. Tudo isso que a gente faz, seja cantar, pregar, servir, ofertar, é os meios que Deus tem colocado em nossas mãos para que a gente gere o que Ele mais espera de mim e de você: frutos, vidas para o Senhor Jesus. Porque no último dia, querido, quando eu e você estivermos diante do Senhor, Ele vai olhar em nossas mãos, Ele vai ver quantos nós levamos conosco para os céus. Então esse é o fruto que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Mas veja bem, você não é chamado para dar qualquer fruto e nem de qualquer jeito. Olha só o que Jesus, Ele vai dizer para mim e para você no texto que lemos nesta noite. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muitos frutos. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, Jesus não quer que você dê poucos frutos, não. Jesus não quer que você ganhe só algumas almas. Jesus não espera que você seja só meio parecido com Ele. Jesus quer que você dê muito fruto e que você seja parecido com Ele, que você se torne a imagem e semelhança de Jesus, que as pessoas confundam você com Jesus. Pensou, irmão? Se andar por aí, alguém fala assim: rapaz, eu conheci Jesus hoje. Teve uma mulher aqui que eu olhei para ela, o jeito dela tratar, conversar, lembrou Jesus. Olha, eu conheci um homem aqui, e o jeito dele conversar, o jeito dele tratar, conheci Jesus. Só pode ser Jesus, não pode ser outro. Então é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você venhamos a dar muitos frutos. Deus quer que essa cidade toda seja ganha para o Senhor Jesus. Amém, irmão?
é que Comodoro se renda ao Senhor, que essa região se renda ao Senhor. Por quê? Porque Ele quer muitos frutos, muitos frutos. Então nós temos que trabalhar para que haja sempre uma reprodução em abundância da nossa vida. Mas veja bem, Deus, Ele não quer só que eu e você tenhamos muitos frutos, Ele quer também que nós tenhamos bons frutos. Por isso Ele diz ainda no versículo 16, eu os escolhi para irem e darem o quê? Fruto. E fruto que o quê? Permaneça. Jesus não está preocupado só com a quantidade, Ele também está preocupado com a qualidade. Ele quer frutos que permaneçam, Ele quer frutos que estejam realmente enraizados nele, com uma vida fundamentada, uma vida estável nele, uma vida que tem significado nele, e uma vida que manifesta a transformação dele diariamente na nossa vida, irmãos. Cada dia que passa nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, sentir como Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, porque é assim que as pessoas vão conhecer. Isso significa cristão, o pequeno Cristo, o Cristo que está em você, querido, que se manifesta nas pessoas que estão à sua volta. É isso que Deus quer de mim, e é isso que Deus quer de você, meu amado. Agora veja bem, o que eu acho lindo no Evangelho, é que Deus tem essa expectativa de nós, mas Ele não nos deixou sozinho nesse processo de frutificação. Deus espera de nós muitos frutos, mas não deixa a responsabilidade apenas para nós darmos frutos. Deus não fala assim, olha, eu quero que você dê muito fruto, olha, eu quero que você seja cada dia mais parecido com meu filho, e vai lá e te vira. No último dia eu quero só ver o resultado. Não. Jesus vai dizer através dessa metáfora da videira, que Deus, Ele não só tem uma expectativa em que eu e você venhamos a dar frutos, mas que Ele está empenhado, comprometido em participar desse processo de frutificação na nossa vida. Ele não te deixou sozinho para dar fruto, Ele está com você, meu irmão, e a questão dos resultados não depende só de você, Deus é contigo, por isso você pode ser forte e corajoso, amém? Ah, querido, isso nos tranquiliza viver a vida cristã, isso nos tranquiliza pregar o Evangelho, sabe por quê? Porque quando você prega o Evangelho, você não prega sozinho, porque o Senhor é com você. Quando você vive a vida de Cristo, você não a vive sozinho, porque o Senhor é com você, o Espírito Santo está dentro de você, Deus já potencializou você, e já qualificou você, e já habilitou você, e já capacitou você para dar fruto. Eita Deus, aleluia, glória a Deus, Ele já está com você. E entre os muitos processos que Deus usa para nos qualificar, para nos habilitar, para nos capacitar a dar frutos, há um processo muito especial, que Ele usa constantemente na minha vida e na sua vida. E qual processo é esse, querido? Jesus diz aí no versículo 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o quê? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele faz o quê? Corta. E todo que dá fruto, Ele faz o quê? E poda para quê, irmãos? Para que dê mais fruto ainda. Veja bem, no objetivo de nos tornar frutíferos, Deus, Ele vai usar na minha vida e na sua vida o processo da poda. Ele vai podar a minha vida, Ele vai podar a sua vida, assim como o agricultor, ele poda a videira, para que eu e você venhamos a dar frutos, para que eu e você venhamos o quê? A produzir frutos, e frutos em abundância, e frutos que permanecem. Jesus diz que o Pai é o agricultor, que Ele é a videira, e que nós somos os ramos enxertados nele.
Então veja bem, meu irmão, e o que é a poda? A poda nada mais é do que retirar da planta tudo aquilo que impede o quê? O seu crescimento e frutificação. Então veja bem, Deus vai usar o processo da poda para tirar da minha vida, para tirar da sua vida tudo aquilo que tem impedido a nossa frutificação, tudo aquilo que tem impedido o nosso crescimento, tudo aquilo que tem impedido a gente de se reenraizar em Cristo. O Pai, que é o agricultor, Ele vai podar na minha vida e na sua vida. Agora, sabe uma coisa que é interessante, irmãos? A poda não é para todos. A poda é para quem dá fruto. E a poda, irmãos, é uma dor que não tem origem aparente, não tem causa aparente. De repente você está passando aí por algumas dores na sua vida nesses últimos dias, que não tem causa aparente. Fala, pastor, eu estou na luta, eu estou na peleja, rapaz, mas eu estou com Deus, eu estou firme, olha, eu estou procurando caminhar aí em sinceridade diante de Deus, estou buscando o Senhor, estou aí na campanha de oração aí para o próximo ano, estou lendo a Bíblia, estou jejuando, mas estou na pressão, pastor, estou na luta, pastor, olha, aconteceram umas coisas que geraram dor, olha, sofri decepções, sofri perdas, sofri traições, olha, coisas que eu não mereci, coisas que eu não precisava passar. Sabe o que está acontecendo? Desconfia? Deus está podando. Mas pastor, eu sou um crente fiel, eu sou um crente dedicado. Ele está podando por isso. Porque se você não fosse dedicado e fiel, ele cortava e jogava fora. Mas como você dá fruto, sabe o que ele vai fazer? Eu vou podar para que você dê mais. Eu vou podar para que você possa subir para o próximo nível. Eu vou podar para que eu inaugure uma nova estação na sua vida. Porque você deu fruto até aqui, mas eu quero que você dê muito mais frutos ainda e frutos que permaneçam. Então você e eu temos que entender que a poda é uma preparação para a frutificação. O agricultor, sempre no inverno, quando a videira estava em estado de dormência, ele vinha e começava a poda, para que quando viesse a primavera, ela estivesse pronta para mais um ciclo. Sabe por quê, irmão? Porque na videira, aquele ramo, aquele galho que deu o cacho, ele nunca mais vai dar cacho de novo. Sabia disso? Eu não sabia. Eu pensei que era igual manga. Deu esse ano que vem, o mesmo galho vai dar um monte. Não. Aquele galho, aquele ramo que deu aquele fruto, aquele cacho, ele não vai dar naquele mesmo ramo, ele vai ter que ser podado. Vai ter que ser cortado, arrancado fora, para que a videira, ela passe novamente por um estado de revitalização, e então ela possa vir dar frutos. Então, a poda, irmãos, não é uma punição de Deus. A poda é uma forma de Deus formar você para o próximo estágio da sua vida. Então eu e você precisamos entender isso, meu amado, minha amada. E a poda, ela é indispensável na minha vida e na sua vida. Para que eu e você venhamos a produzir frutos, nós fomos enxertados em Cristo, mas para que os nossos frutos, eles sejam abundantes e permaneçam, eu e você vamos ter que ser podados. Agora sabe uma coisa, irmão? Ser podado dói. Porque Deus vai tocar naquelas áreas que para nós parecem valiosas demais, preciosas demais. Ele vai tocar naquelas áreas que nós não queremos abrir mão. Ele vai fechar aquelas portas que nós gostamos de vê-las abertas. Ele vai remover aquelas pessoas que nos são agradáveis. E muitas vezes vai colocar pessoas que não são nada agradáveis. Por quê? Porque Ele está trabalhando esse processo de poda em mim e em você. Mas não para te matar, não para te destruir, mas para te preparar para a próxima estação da frutificação, porque vai ser abundante. E Ele poda em todas as áreas, nos relacionamentos, nas finanças, na família, não é?
nas nossas emoções, Ele vai podando para que eu e você venhamos o quê? A frutificar. Mas o processo de frutificação, apesar de belo, é doloroso. É lindo, né, irmão? Você passar e ver as árvores todas com frutos, né? A videira com aqueles cachos de uva bonito, né? A mangueira com aquelas mangas, e tudo bonito. Mas cada uma dessas árvores precisou passar por um processo para que o fruto pudesse aparecer. E não há diferente. Por trás da frutificação abundante, há um processo de lágrimas e de dor. A poda. É o momento onde Deus nos limpa para que nós venhamos a produzir muito mais ainda, irmão. E talvez você se pergunte, mas pastor, por quê? Por que é tão importante para Deus me podar? Por que Ele tem que mexer com isso? Porque não dá para ficar quieto. Né? Por que Deus precisa nos podar? Se Deus nos ama, por que Ele nos fere? E aí é engraçado, irmão, sabe por quê? Porque a gente consegue ver o amor de Deus no cuidado, não é assim? A gente consegue ver o amor de Deus na providência, né? Olha, Deus proveu, Deus é amoroso demais. Olha, eu estava precisando de um milagre, Deus fez o milagre. Eu estava precisando de uma provisão, Deus fez a provisão. Eu estava precisando do cuidado, Deus cuidou, Deus é amoroso. Mas a gente não consegue ver o amor de Deus na poda. Quando Deus nos fere, não é? Meu Deus, Deus me abandonou. Deus não me ama. Deus não me quer. É porque Ele ama, querido, que Ele não vai permitir que você entre num estado de estagnação e não frutifique mais. É porque Ele ama, algumas vezes Ele vai ferir você, vai podar você, vai arrancar de você, para que você possa dar mais frutos. E por que a poda é importante? Porque a poda ela não tem um fim em si mesmo. Ela tem objetivos específicos. E você sabia que há pelo menos, há vários, mas eu quero destacar para vocês 3 tipos de poda. Há alguns tipos de poda que Deus faz na minha vida e na sua vida. E quais são elas? Primeiro, a poda da formação. E que poda é essa? A poda da formação ou do levantamento é aquela que é feita para moldar a planta. Ou seja, a partir de um tempo que, principalmente a videira, ela vai crescendo, ela precisa ser moldada para que os seus ramos elas possam se espalhar bem, receber a luz do sol e também para que os cachos de uva sejam bem distribuídos. Então, sabe o que faz? O agricultor ele vem e começa a podar ela para dar forma a ela. Para dar o quê? Para que essa planta ela cresça de maneira equilibrada e que facilite o que também ali tanto o cultivo quanto a colheita. Então, o objetivo dessa poda é desenhar o formato da árvore, determinando qual o espaço e também, né, o seu poder de crescer e desenvolver. Essa poda da formação é a poda que Deus usa para colocar em nós limites, para colocar em nós medidas, irmãos. Deus sabe o quanto eu e você podemos suportar daquilo que Ele vai construir em mim e você. Então, por isso, Ele vai nos moldar de acordo com aquilo que eu e você podemos suportar. Ele não vai me dar nada que eu não possa suportar. Ele não vai me dar um chamado que eu não possa executar. Por isso, antes do chamado, antes dEle fazer eu dar o fruto, Ele vai me preparar, Ele vai me formar, querido. E Ele vai trazer limites para a minha vida, para que eu e você venhamos o quê? Venhamos a não crescer, querido, de maneira desequilibrada, para que eu e você venhamos o quê? A suportar tudo aquilo que Deus faz. Então, algumas podas que Deus está fazendo na sua vida, sabe o que é? É para trazer limite. Depende de Deus estar permitindo esse tempo aí, querido, de crise na sua saúde, para você entender que a vida não é só trabalhar. Tem que parar também. E se você não para por bem, Deus vai colocar você na cama uma hora. Não que é o propósito dele, mas Ele tem que te dar limites. Alguém está entendendo aí? Vai te dar limites. Ele vai criar estrutura em você para que você possa suportar. Então Ele vai trabalhar, vai podar algumas coisas para que gere estrutura em você, gere maturidade, sabedoria, paciência,
para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai criar fundamentos em você, para que você tenha fundamentos. Então Ele vai permitir essa poda de formação. A outra é a poda de floração. É a poda, querido, realizada para otimizar a produtividade do cultivo, fazendo com que a seiva seja o quê? Direcionada em maior quantidade para aqueles galhos, para que deem mais frutos. Então, por isso, o que o produtor ele tem que fazer? Ele tem que identificar quais são os galhos frutíferos e limpar ele, e quais são os galhos que não dão fruto. E ali o quê? Tirá-los. Veja bem, esses galhos, irmãos, eles não estão secos ainda. Eles não estão doentes, mas eles não carregam um potencial de vitalidade em toda a sua proporção, em sua dimensão. Então, o que o agricultor faz? Tira fora. Ele vai limpando. Meu irmão, Deus ele faz algumas podas na nossa vida para preparar a gente para frutificar. Então, Ele vai tirando da nossa vida algumas coisas, não é? Para que o quê? Que tem roubado, muitas vezes, a nossa vitalidade. Algumas coisas que não são ilícitas, algumas coisas que não são pecaminosas, mas que têm nos atrapalhado a frutificar. Então Ele vai podando, Ele vai tirando da nossa vida, para que o nosso potencial de frutificação, ele seja o quê? Ele seja atingido na sua proporção máxima. E tem a poda da limpeza, ou revitalização. É onde Deus, Ele vai tirar de mim aqueles galhos secos, Ele vai tirar de mim aqueles ramos que não produzem mais frutos, aqueles ramos que estão doentes, que por alguma razão pegou algum fungo. É isso que o agricultor ele faz, ele vai na planta, ele tira aqueles galhos que estão doentes, ele tira aqueles galhos que estão secos, eles tiram aqueles galhos que não dão mais fruto. Por quê? Para que permaneça apenas os galhos que têm potencial de frutificação. Então, Deus poda algumas coisas ruins da nossa vida, maus hábitos, maus relacionamentos, maus companhias, queridos, que muitas vezes está o que? Impedindo a gente de frutificar. E tem algumas coisas que Deus está tirando da sua vida, e você está reclamando, irmão. Enquanto na verdade ele falou, estou tirando isso aqui para poder limpar espaço, irmão. Estou tirando isso aqui para abrir caminho. E você está lá, meu Deus, 20 anos que a gente anda assim. Eu estou trabalhando para que você possa dar fruto, eu estou limpando. Por isso eu e você precisamos fazer a mesma oração de Davi: ó Senhor, sonda, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me aos caminhos retos, Salmo 139. Por quê? Porque Deus precisa lançar luz sobre nós, naquelas áreas de escuridão na nossa vida, de trevas, e começar a cortar, irmão. E dói. 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 Mas é necessário. Por quê? Porque sem esse corte de revitalização, nós podemos morrer, querido. Então veja bem, como agricultor, em dados momentos da nossa vida, Deus vai utilizar essas podas para nos moldar e fazer dar frutos. Talvez você esteja passando por circunstâncias hoje que não entenda. E Deus quer que você saiba que nesta noite Ele está podando você de alguma maneira. E como eu posso saber, pastor, qual é a poda que Deus está fazendo na minha vida nesse momento? Pergunta para Ele. Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está tratando comigo, mas o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer me formar? O Senhor quer preparar para frutificar? O Senhor quer limpar na minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? E eu creio que o Espírito Santo ele vai mostrar para você isso aí. Agora é interessante, irmãos, que assim como o agricultor ele tem aquela tesoura de podar, já viu aquelas tesouras de podar? Deus também ele tem algumas tesouras que Ele usa para operar uma dessas podas em nós, irmãos. E quais são essas tesouras? 4. Primeiro,
circunstâncias. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então veja bem, irmão, Deus vai usar as circunstâncias da sua vida, assim como Ele usou as circunstâncias para moldar Jesus. E olha que Jesus não precisava aprender nada, mas Ele tinha que passar pelo mesmo processo que eu e você. Então Deus, pelo que Jesus sofreu, pelas circunstâncias que Ele viveu, Deus ensinou Jesus a obediência, apesar que ele não precisava aprender a obedecer, porque ele já era obediente. Então veja bem, Deus vai usar as circunstâncias da sua vida, e quando eu digo circunstância, irmão, eu estou falando pressões, eu estou falando crises, eu estou falando dificuldades, eu estou falando decepções, frustrações, eu estou falando para você abandono, tudo o que acontece na sua vida, através que traga alguma dor a você, Deus tem o poder e é soberano para agir nisso e formar você, limpar você, preparar você para frutificar. Veja bem, não estou dizendo para você que Deus tem prazer em causar dor em você. Mas uma vez que eu e você agora vivemos num mundo mergulhado no pecado, uma vez que eu e você agora vivemos numa terra que está debaixo de maldição, e coisas ruins acontecem a todos, seja bons ou ruins, os que sacrificam, os que não sacrificam, o que teme a Deus ou não teme a Deus, Deus tem o poder de usar essas coisas, que aos nossos olhos é ruim, que aos nossos olhos causam dor, para podar você, para que você dê fruto, e fruto que permaneça. Então Deus vai usar as circunstâncias, e por quê? Porque nós lidamos com as circunstâncias 24 horas, irmão. A vida é um elencar de problemas, sim ou não? Rapaz, fala, pastor, eu tenho um monte de boleto para pagar amanhã, nem sei como que eu vou pagar alguns. Aí você vai amanhã e começa. Aí você paga um tanto, né? Fala, oh, aleluia, glória a Deus, paguei tudo. Aí terça-feira tem mais o que para você pagar? Boleto de novo. Oh, meu Deus. A vida é assim, irmão, uma sucessão de problemas. Você resolve um, tem outro na fila esperando por você. Lá em casa fala assim, vamos resolver um de cada vez. Agora é a vez desse, depois é a vez do outro, porque problema nós vamos ter. Mas Deus vai usar essas circunstâncias, irmãos, para podar, para trabalhar. Porque é por meio daquilo que nós sofremos, é que nós aprendemos, é que Deus trabalha o nosso caráter, irmãos. Deus, Ele podia ter mantido José fora da cadeia, podia ter mantido Daniel fora da cova dos leões, podia ter evitado que Jeremias fosse lançado num poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo, evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha, mas não fez. Sabe por quê? Porque Deus usa circunstâncias para nos podar, nos moldar. Sabe uma segunda tesoura? Pessoas. Eita, irmão, isso aqui é bom. Deus usa pessoas. E olha só o que diz Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com, assim como o ferro afia o próprio. Já viu o ferro afiando ferro, uma faca? Tem uns que já até faísca, não é assim? Assim como o ferro afia o ferro, pessoas afiam pessoas. Deus, Ele vai usar pessoas para podar você. Agora veja bem, Ele vai usar 2 tipos de pessoas. Ele vai usar pessoas melhores do que você. Ele vai usar pessoas que inspiram você. Ele vai usar pessoas que são para você um referencial. Homens de Deus, mulheres de Deus, que falam assim, rapaz, um dia quando eu crescer, eu quero ser igual aquele cara ali. Olha, um dia quando eu crescer, eu quero ser tão espiritual quanto aquele irmão, quanto aquela irmã. É uma bênção. Eu me espelho nele. Olha, no amor que ele tem por Jesus, a paixão que ele tem, eu também quero ter. Mas sabe também, irmão? Deus vai usar gente ruim. Gente tóxica, gente que você não gosta, para podar você. E deixa eu falar para você uma coisa, irmão. Essas aí têm um efeito de poda maior na nossa vida. Deus vai usar algumas pessoas como lixa para aparar as nossas arestas. E tem umas que vão ser igual pacote de lixa, irmão. Uns vai ser só uma lixinha, agora tem gente que vai ser pacote. Para poder aparar você. Tem gente que fala assim, pastor, ser espiritual está
está cheio de Deus, ir para uma montanha e ficar lá em isolamento, só lendo a Bíblia, orando e meditando. Para Jesus nunca foi ser espiritual isso, irmão. Para Jesus ser espiritual é conviver no meio de pessoas. Porque não tem como você amar como Jesus, sentir como Jesus, pensar como Jesus e agir como Jesus se não estiver no meio de pessoas. Pessoas agradáveis e pessoas o quê? Desagradáveis. Pessoas que nos inspiram, pessoas que nos impulsionam, mas pessoas também que nos ferem. Pessoas que nos machucam. Pessoas que nos espremem e que ao espremer a gente, sai o pior de nós ao invés do melhor. Deus vai usar pessoas. Por isso a igreja é importante, irmão. Sabe por quê? Porque a mesma igreja onde você é ferido, é a mesma igreja onde você é curado. Pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. Você precisa desse irmão que está aí do seu lado, dessa irmã. Seja ela um referencial, uma bênção agradável, seja ele desagradável, você precisa dele. Tinha um cântico que a gente cantava bem antigamente aí, né? Aí os mais antigos vão se revelar, né? Eu não sei cantar, então não vou cantar. Mas a letra diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ó, quase está aprendendo, irmão. Quem sabe eu ainda vira um cantor igual o Lucas Alisson aí, ó, na parada. Então veja bem, irmão. Nós precisamos de pessoas. E Deus vai usar pessoas para nos podar. Ele vai usar o seu líder da célula, ele vai usar o seu pastor, ele vai usar a sua esposa, seu esposo, para educar você, treinar você, preparar você, podar você, para que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Então, meu irmão, se pessoas estão ferindo você, é porque Deus está querendo levar você a um outro nível. Ele quer tratar com você com a raiva, com a ira, com o ressentimento, com a mágoa, porque é assim que Deus nos trata e Deus nos leva ao crescimento. Terceiro, a palavra. Deus, Ele usa a Bíblia, Ele usa a palavra dEle para nos podar. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmão, a palavra, ela é capaz de penetrar, ao ponto de dividir alma e espírito. Ela é capaz de trazer à tona as intenções do coração. Por isso você vem, querido, ouve uma palavra e fala: pastor, era a minha vida. Falou para mim, alguém contou para o pastor, só pode, né? De vez em quando eu converso com alguém que diz: pastor, contaram da minha vida para o senhor, né? Eu falei: não. É que a palavra, ela é viva. Ela transforma, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela traz vigor. Ela é viva. E ela é uma ferramenta que Deus usa. Jesus disse: santifica-os na verdade, a palavra é a tua verdade. Santifica-os na verdade. Então a Bíblia, irmão, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ouve a palavra, toda vez que você interage com as Escrituras, sabe o que Deus faz? Deus poda você. Por isso, tem alguns versículos que é ruim de ler, não é verdade? Irmão, eu não sei você, mas toda vez que eu leio o Sermão do Monte, eu tenho crise. Foi o dito, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora eu digo: ame os vossos inimigos. Irmão, amar amigo já está difícil. Imagine amar inimigo. Orem por aqueles que vos perseguem. O cara está te perseguindo, irmão. Você quer fazer o quê? Me usa, Deus, como o seu anjo vingador. Mas a Bíblia está dizendo: você tem que orar por ele, abençoar. Senhor, aquele cara lá no serviço vive me perseguindo, pegando no meu pé, passando a perna em mim, puxando meu tapete, e eu tenho que orar. É fácil isso, irmão? Está lapidando, né? Podando lá. Mas tem que podar. Tem que podar, irmão. E por isso que toda vez que você ouve a palavra, por isso não dá para você ficar só sacando o versículozinho daqueles bonitinhos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a gente não lê raça de víboras.
Quem ensinou vocês fugirem da ira vindoura? Pecadores, limpai as vossas mãos, purificai o vosso coração, chegai-vos a Deus. Então, esse tipo de palavra vai podando a nossa vida. Por isso você tem que ler as Escrituras todos os dias. Como você toma o café, como você almoça, janta, todos os dias. Por quê? E de forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por quê? Porque é nesse processo que Deus vai podando a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo é uma quarta tesoura que Deus usa. Deus colocou o Espírito dele dentro do nosso coração, irmãos. E o Espírito Santo nos incomoda. Olha só o que diz o texto. Quando o Espírito da verdade vier, ele encaminhará vocês a toda a verdade. Quem é que guia você à verdade, irmão? O Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que dá entendimento da palavra, ele é seu amigo, ele está com você todos os dias. Ô irmão, e se você der liberdade para ele, ele fala. Não tem essa. Ele fala o que está certo, o que está errado. Não é verdade? Ele fala o que pode e o que não pode. Você não precisa ficar procurando o pastor. Será que, o que é proibido fazer, pastor? Só perguntar para o Espírito Santo. Ele vai falar para você. Se você estiver sensível, irmão, se você estiver na mesma sintonia, ele vai falar. Eu li isso uma vez, não sei se isso é verdade, mas alguém disse, irmãos, que dois instrumentos semelhantes, eles podem estar afinados na mesma frequência que quando você toca a corda do um, o outro toca. Não sei se é verdade isso. Vibra. Você toca a corda do um, porque está na mesma frequência, afinado na mesma linha, o outro vibra. Assim é o Espírito Santo na minha vida, irmão. Quando eu e você estamos sintonizados, ele toca dos céus e você vibra nas terras, e você é a direção dele, mas você tem que estar... Ele vai podando, ele vai falar assim, não faz isso aí não. Você vai lá, trata mal a esposa, né, irmão? E você acha que está por cima, não é assim? Dei naquela mulher. A mulher fez raiva em mim hoje. Queimou o arroz, salgou o feijão, você ficou bravo. Aí você sai para trabalhar, não é assim? Babo. Aí lá o Espírito Santo está na rua, e você fala, rapaz, coisa feia, hein, que você fez, hein? Brigou com a mulher dos seus filhos. A mulher cozinha para você. Era sua princesa no começo, agora você está aí reclamando. Tudo que você queria era morar com ela, não era? Quando namorava? Ai, não vejo o dia de levar você para cá. Alguns até roubou a filha do pai. Né? Porque queria tanto que roubou, nem esperou casar, levou para... roubar essa menina para mim. Aí agora que ela está lá só porque ela salga o feijão, queima o arroz, aí você fica bravo. Aí o Espírito fala, vergonha. Vai pedir perdão para ela agora. Não vou. Vai, hein? E ali fica, irmão. Não é assim? Até você pedir perdão. Isso é uma coisa entre outras, milhares. É o Espírito Santo que fala. Mas eu tenho que ouvir. É ele que vai falar que roupa que eu vou vestir ou não vou vestir, irmão. Se está decente ou indecente. Apesar que alguns maridos aí precisam falar. Para as mulheres também. Mas bem, isso aí não está não. Pelo amor de Deus. Vamos sair só para as intimidades, só para o particular. No público vamos melhorar esse negócio aí, está muito ruim. Mas eu tenho que ouvir o Espírito, porque ele vai podando, querido. E nesse processo, eu e você precisamos cooperar com a poda, e eu quero encerrar com isso. E como você coopera com a poda? De 4 formas. Primeiro, aceite a dor da poda. Olha só o que diz Oséias 6:1. Venham, voltemos para o Senhor, e Ele nos despedaçou, mas trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Irmão, nem toda dor é ruim, sabia disso? A gente acostumou a semelhar a dor com algo ruim, com perda. Mas nem toda dor é ruim, quer ver? Começa a fazer exercício físico, irmão. Você vai lá na academia, puxa ferro, não é assim? Aí no outro dia você amanhece todo doído, não é assim? Mas é uma dor boa, sabe por quê? Significa que os seus músculos estão regenerando e vai trazer o quê? Saúde. Alguns desconfortos emocionais nos levam a ter outras posturas. Fala, rapaz, passei uma vergonha ali, moço do céu agora. Vou procurar me melhorar aqui para não passar de novo. Não, então nem toda dor é ruim. Presta atenção no que eu vou falar para você, irmão. Nem tudo que dói é perda. Às vezes é poda.
Está doendo? Porque Deus está podando. Porque Deus quer preparar você para a frutificação. Mas você tem que aceitar a dor. Porque se você ficar fugindo da dor, se você tentar mediar a dor, não vai funcionar. Você tem que aceitar, falar, Senhor, eu vou me submeter ao processo. E ainda que doa, eu vou continuar permitindo que o Senhor trabalhe em mim. A dor da poda é passageira, mas o fruto dela é eterno. É eterno. Segundo, não apresse e nem fuja do processo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Quando nós estamos na poda, a gente quer que acaba logo. Deus, passa logo, Senhor. Livra, Senhor. Né? Igual o irmãozinho fala assim, Senhor, eu nasci para vencer, Senhor, não é para sofrer. Né? Então passa isso logo. Mas veja o que Eclesiastes 3:1 diz. Para tudo há uma ocasião, e o quê? Um tempo o quê? Tem um tempo, irmão. Isso que você está passando aí vai passar. Essa dor que você está sentindo vai passar. Essa crise vai passar, mas tem um tempo. Enquanto não passa, você precisa permanecer firme no Senhor. Enquanto não passa, você não pode apressar o processo. Sabe por quê? Porque se você apressar a poda, você pode matar a árvore. Sabia disso? Se você poda no tempo errado, ao invés de frutificar, ela morre. Veja bem, Deus sabe aonde mexer em você e o que tirar de você sem perder você. Ele sabe. Então não apresse, não fuja. Por quê? Porque o processo, querido, da poda, nada mais é do que o lugar aonde Deus vai nos ensinar lições. Então aprenda a apreciar o lugar onde você está e aprenda a lição diária do Pai enquanto Ele executa o processo da poda. Deus está podando você aqui, querido. Permaneça aqui. Sabe qual que é o problema de muitos? Deus começou a podar aqui, começou a podar lá na sua célula, você foge para outra célula. Eu vim para cá porque meu líder lá é muito chato. Você vai para outra igreja. Eu vim para cá porque meu pastor lá é chato. Eu vim para cá porque vocês são mais bonitos. Eu quero ficar um tempo. Você está fugindo, irmão. Se Deus começou a podar, fica aqui. Enquanto Ele poda, aprecie aqui. Porque é aqui que Ele vai fazer você dar fruto e fruto que permanece. Confie que Deus levará ao seu destino no seu tempo. O tempo da poda tem prazo de validade, vai passar. E depois da poda, sempre vem o fruto. Mas eu tenho que permanecer. O processo é o meio de Deus para moldar, tratar e preparar para algo maior. E não um castigo. O processo não é castigo, é preparo, irmão. E só vive o propósito quem suporta o processo. Terceiro, penúltimo, decida viver além das suas emoções. Irmão, sabe uma coisa que é difícil quando você está sendo podado? É as emoções. Por quê? Porque a gente fica à mercê das nossas emoções, a gente fica chateado com Deus, a gente fica chateado com as pessoas, a gente fica ressentido, a gente fica deprimido. Eu não quero ver ninguém. Minha vida é só sofrimento, pastor, minha vida é só luta, nada dá certo para mim, céus, azar, não sei o quê. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? É porque você está à mercê das suas emoções, você deixa a raiva, o medo te dominar. Deus usa uma pessoa, usa o seu chefe para podar você fica bravo, também não quero mais esse emprego, toma, sai daqui, não preciso disso aqui para comer, nem para viver. Você só falou da boca para fora. No outro dia, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pagar os boletos? Eu precisava daquilo. Aí você tem que procurar, né, aquela carinha do cachorrinho que caiu da mudança e voltar. Como se nada tivesse acontecido. Irmão, eu fico impressionado. Como que as pessoas hoje têm a capacidade de fazer que nada aconteceu? Elas brigam aqui, engalfinham aqui, no outro dia volta. Oi, tudo bem? Meu Deus, como que é isso? Parece que nada aconteceu. Ei, por quê? Porque nós estamos deixando, olha o que diz Provérbios, acima de tudo, meu filho, tome cuidado com as suas emoções, porque elas o quê? Afetam o quê? Toda a sua vida. Tudo, irmão. Dinheiro, relacionamentos. Afeta. Você tem que cuidar disso.
Na poda, não deixe que as emoções dirijam você, mas sim que a palavra de Deus dirija você. É o que a palavra diz, é o que a palavra orienta, é o que a palavra direciona, é essa palavra. Eu vou confiar na palavra de Deus no tempo da poda, porque Ele está me preparando para algo maior na minha vida. Mas eu vou ter que confiar. Durante o processo da poda, não seja movido pelas suas emoções, mas sim pela palavra de Deus. E por fim, permaneça em Cristo. Olha o que Jesus diz, João 15:5, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Se alguém o quê? Permanece em mim, e eu permanecer, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que é permanecer? Essa palavra permanecer, irmão, aparece 10 vezes nesse texto que nós lemos nessa noite. E a palavra permanecer significa se relacionar, significa comunhão constante. Então, no processo da poda, eu não posso me afastar do Senhor. No processo da poda, eu tenho que estar mais próximo dele o que possível. Tem gente que quando Deus começa a trabalhar na vida dele, eles fogem. Eles correm, eles se escondem. Eles se afastam do Senhor. Ah, pastor, está tão difícil seguir com Jesus que eu estou quase desistindo. Não, é agora que você tem que se apegar com Ele. É agora que você tem que estar junto dEle, irmão. Por quê? É porque nesse processo, quanto mais você se alimentar dEle, mais a vida dEle vai fluir em você, e mais você vai ser moldado à imagem de Jesus. Mas você tem que estar junto dEle. E veja bem, o relacionamento com Deus, irmãos, é mais do que vir à igreja. Como é que você permanece em Jesus? É a palavra, é a oração, é o jejum, é a vida na comunidade, é praticando o secreto. Não é só vindo dos cultos, irmão, porque o que você recebe aqui no culto é muito pouco. Você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que ir a Jesus todos os dias. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que ir a Jesus. Irmão, não quero ferir você, mas não vou ferir mesmo. É para ferir mesmo. Mas tem crente que só pega a Bíblia no domingo. E olha quando pega, para vir para a igreja. Porque agora o povo está vindo até sem Bíblia, né? Fala que está no celular. E muito, não tem nem no celular, não tem a Bíblia. Eu lembro que, apesar que agora lá em casa tem que dar uma verificada nisso, mas antes, quando os meninos ganhou o celular, a primeira coisa que eu falei para eles, instala uma Bíblia. E eu vou sempre checar. Se não tiver a Bíblia, nós vamos arrancar tudo que é joguinho que tem aí. Enquanto ficar só a Bíblia. Tinha vezes que fala assim, pai, tá faltando espaço no meu celular. Eu falo, só não tira a Bíblia. O resto você tira o que você quiser. Não há como permanecer em Cristo se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não me alimento dEle todos os dias, irmão. Todos os dias. É ir a Ele, é buscá-lo, é nos envolver com Ele. Manter-se unido a Jesus é a condição essencial para suportarmos o processo da poda, que nos levará a produzir frutos o quê? Permanente. Irmão, a coisa está apertada, a coisa está difícil. Pastor, estou na luta. Mais perto de Jesus. Lembra do hino antigo? Mais perto quero estar. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar. Mais perto. Mais perto. Tinha um irmão em Rondônia que a gente conhecia. Você conversava com ele e falava assim, irmão, como que tá? Estou na batalha, pastor. Mas com Jesus, até as minhas guerras vão em paz. Ele falava assim, estou na batalha. Mas com Jesus, até as guerras vão em paz. Porque eu estou próximo dele. E permanecer. Meu irmão, minha irmã, Deus está chamando você para uma vida enraizada nele. Fundamentada, alicerçada, com significância e transformação. Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você deixe um legado. Ele quer que você seja transformado pela presença dEle em você. Mas você tem que suportar a poda. Você tem que cuidar dos solos onde você está arraigado. E você tem que deixar Deus trabalhar o seu sistema de raiz. É só assim que eu e você vamos viver uma vida enraizadas no Senhor e dar frutos
e frutos que permanecem. Coloque-se em pé. Eu quero orar com você.